Olá, pessoal, boa tarde. Sim, é bom desligar o telemóvel, mas vocês podem usar o bloco de notas, porque eu vou passar algumas informações para vocês bem relevantes acerca do universo da nutrição. E seria interessante algumas coisas vocês anotarem. Eu e o Dr. Vitor, que será depois de mim, nós iniciamos um trabalho em 2012. Conheci o Vitor, acho que no segundo, terceiro mês que eu voltei para o Brasil. 2012, por volta de março. Conheci o pai dele, na verdade, o Dr. Miguel, que é uma pessoa fantástica. E aí comecei a trabalhar com o Dr. Miguel, eu sou chefe também. Aí eu ia à casa das pessoas e ensinava as pessoas a comerem, porque lá no Brasil já é bem avançado o conceito de alimentação. A Catarina, por exemplo, já estudou lá, sabe? E aí em 2012 comecei a trabalhar dessa forma com o Dr. Miguel, ia na casa das pessoas e ensinava a cozinhar de forma saudável. E aí nisso o Vitor teve a ideia de fazer um projeto de atendimento multidisciplinar, que nós fomos os pioneiros no Brasil. Não é uma coisa que a gente fale muito, mas ninguém fazia isso antes. Os primeiros congressos que nós fomos em 2012, todo mundo, que hoje é muito famoso, queria saber como é que a gente fazia. Basicamente era, então, nós tínhamos o Dr. Miguel e o Dr. Vitor como médicos e eu fazia o resto. E a gente ensinava as pessoas a comer, a se alimentar bem, a fazer as escolhas. E é isso que eu vou ensinar hoje para vocês aqui. Bom, eu tenho várias formações, que nem a Francine falou, mas eu resumi para nutricionista, chefe, health coach, atleta. Mas sim, estava até fazendo, algum tempo atrás agora, farmácia. Acredito que me formo em bioquímica em 1 ano e meio, 2 no máximo. Estou matando aula para estar aqui com vocês hoje. Eu teria um conteúdo EAD nesse instante, inclusive, 4 horas a menos. E eu estou aqui então para passar para vocês um pouquinho que eu consegui resumir nos últimos 20 anos estudando. É muito tempo que eu faço isso e com muito orgulho, assim, muito prazer. Bom, vamos começar com uma coisa que aparentemente parece difícil, parece bem difícil, que é o potencial renal de carga ácida, que é o PRAL. Resumidamente, o PRAL é o seguinte: você tem um alimento ou você tem um líquido, e este alimento ou este líquido, depois que você metaboliza, vai sobrar alguma coisa. E esse alguma coisa que sobrar pode ser ácido ou alcalino. Um grande exemplo desse conceito é o limão. O limão entra ácido e sai alcalino. O PRAL do limão é negativo. Quer dizer, o potencial renal de carga ácida, quando é positivo, ele é ácido. Quando é negativo, ele é alcalino. Esse é o segredo, entender o PRAL. Depois do metabolismo dessa água, pós-excreção renal, vai sobrar principalmente magnésio. E o magnésio é uma das substâncias com maior potencial alcalinizante da natureza. Então, o PRAL é tudo que você comer ou beber após o metabolismo ficou ácido ou ficou alcalino. E se ficar ácido, como são com a maioria das proteínas animais, carnes em excesso, se ficar ácido, o que irá acontecer? O seu corpo vai ter um custo muito mais caro para manter o equilíbrio do pH. Porque o nosso sangue praticamente não se altera, é um pH estável. O problema é que para você manter os pHs no seu corpo, a gente tem várias partes do corpo com pHs bem diferentes. Então, boca, esôfago, estômago, intestino, cada um tem um pH. E o nosso corpo tem um pH. Só que o custo para você manter este pH a nível bioquímico é o que sai caro. Por isso que a nossa alimentação deve ser alcalina. Por isso que para vocês viverem mais e melhor, vocês devem se alimentar com alimentação alcalina. Bom, um resumo, vocês podem tirar foto à vontade disso, tá? Momento de pegar o telemóvel, para quem quiser. Só fiz o resumo do resumo, mas quando sobra, então, que o PRAL vai ficar positivo, vai ser ácido. Quando ficar negativo, vai ser alcalino. O que faz ficar positivo ácido? Fósforo. Onde é que eu encontro muito fósforo? Na carne. Quer dizer que eu não devo comer carne? Não, vocês têm que comer carne. Mas a questão é a quantidade de carne, o quanto
de carne vocês vão distribuir ao longo do dia. Essa que é a principal questão. Aqui em Portugal vocês comem pouco ainda. Lá na terra do Vitor, lá em Porto Alegre, a média num churrasco é 3 quilos para homem e 1,5 para mulher. Eu sou chefe, pessoal, estou falando extremamente sério, por mais engraçado que seja. Quando eu fazia churrasco para as minhas turmas, das minhas faculdades de administração, informática, todas as faculdades que eu já fiz, eu sempre era o chefe oficial. E quando eu ia fazer um churrasco, eu tinha que dar a lista desse churrasco para as pessoas comprarem os itens. É 3 quilos para homem, 1,5 para mulher. É normal. Muito normal. Por mais engraçado que seja. Quem já foi para o sul do Brasil sabe que é assim. A minha mãe sempre diz, come um boi pela perna, literalmente. Minha mãe come 400 gramas de carne frita antes de dormir. Sempre fez isso. Sempre fez isso. Bom, então, por exemplo, o fósforo vai deixar ácido para o positivo, enxofre, cloro, flúor, cobre. Onde é que a gente acha muito flúor e cloro? Na água ruim. A água da torneira, que o vosso governo manda tomar direto da torneira, porque é muito boa. Também tem essas idiotices lá no Brasil, em alguns estados, como lá no sul. Tomem água da torneira, é boa. Alguém já olhou como é que são os canos até chegar em casa? Como é que é a tubulação? Eles estão trocando, né, canos de metal, cobre, etc., que é cheio de metal pesado, por um tipo de PVC. Esse tipo de PVC ele fica mais na parte superior do solo. Os de cobre ficavam bem na parte inferior. Agora fica na parte mais alta do solo. E na parte mais alta do solo, perto de onde a gente pisa, é muito quente. E aí você deforma e está liberando várias substâncias ali. A gente sabe de cabeça algumas substâncias que deformam quando tem plásticos, etc. Mas e as outras que a gente não conhece ainda? E mandam vocês tomarem água da torneira. É potável? Sim, é potável, né? Se nós estivermos no The Walking Dead e não existir mais nada, é uma água boa para tomar. Agora não é a situação atual. A gente tem botão para tudo, nós temos telemóvel, vocês conseguem fazer a partir do telemóvel tudo. E aí a gente vai tomar água da torneira, não faz muito sentido. Vocês têm em alguns lugares, que nem lá em Porto Alegre, por exemplo, terra do Vitor lá, vocês têm um ginásio, uma academia, que ela tem uma escada rolante para você subir para o ginásio. Você não faz nem esforço para chegar no ginásio. Vocês vejam o nível do absurdo das coisas, né? Aí teve uma que mudou, a companhia atlética, aí eles botaram uma escada normal e escreveram, comece já aqui o seu exercício. E as pessoas começaram a reclamar. Aí a pessoa, ela paga, né, bem caro lá, 150 euros no mínimo, mensal, no mínimo. Ela paga 150 euros por mês para ficar 30 minutos na passadeira, sendo que ela não pode fazer o exercício de chegar no ginásio. É uma redundância, assim, sem limites. Só que a gente aceita essas coisas, nós não fazemos nada para mudar. Esse é o problema, a gente aceita essas ideias. Bom, e o que deixa muito bom os nossos alimentos? Potássio, magnésio, cálcio, sódio, ferro, zinco. Sódio. Eu aprendi, é uma babaquice na nutrição, a Catarina deve ter aprendido também, eu sei que tem outras nutris aqui já vim. Aprendi tanto lá no Brasil como aqui, só não aprendi nos Estados Unidos, graças a Deus que eu também estudei lá. Aprendi a babaquice que tem que controlar o sódio, que o sódio faz mal. E aí eu, né, como fisiculturista, eu ficava que nem um débil mental olhando os alimentos com baixo sódio para consumir aqueles alimentos. Sendo que o sódio é essencial para a vida e sem a gente não vive. Função de contração muscular, contratilidade muscular, para você fazer toda a função. Depois de gerar o ATP para o músculo contrair, actina e miosina, você precisa da bomba de sódio e potássio. Sem sódio a gente morre. O que mais mata atleta, inclusive atletas de futebol, ginástica, musculação, etc., não é o anabolizante. Não é o termogênico e não é o pré-treino. Apesar do termogênico e o pré-treino mata muito. É o diurético. Você excreta todo o seu sódio e você morre. Eu tive 5 amigos, 5. 3 fisiculturistas e 2 ginastas que morreram. Morreram. Com bomba, perde um fígado, perde um rim e se vira, mas ainda fica lá moribundo e vive. Com anabolizante ainda sobrevive. Não mata tanto. Diurético. Que aqui em Portugal tem um movimento gigante de drenantes. Você entra num celeiro, numa loja qualquer, drenante para lá, drenante para cá, e vocês, mulheres, compram essas porcarias, senão não venderia. Vocês ficam na ilusão de que não precisa ir para o ginásio, não precisa fazer nada, e se tomar o drenante já fica mais bonito para ficar um final de semana lá no Algarve. Aí toma um maldito drenante e fica um boto 2 dias depois, porque dá o rebote.
O corpo não quer tirar aquele sódio, vocês forçaram a tirar aquele sódio, e o corpo quer pegar aquele sódio de volta, mas ele não vai pegar só um, ele vai pegar todos. E aí vocês ficam com a canela, com a parte inferior da perna, com o tibial anterior do mesma espessura da coxa. Com a mesma espessura da coxa. A gente atende pacientes assim todo santo dia. Aqui não é diferente, lá no Brasil é pior ainda, porque lá as medicações que vocês aqui às vezes precisam de receita, lá compra sem receita. Compra uma furosemida, uma hidroclorotiazida, um aldactone, tudo sem receita em qualquer farmácia. Sem nenhuma receita, nenhuma. E vocês estão esquecendo do principal, que é o sódio. A água tem que ter sódio. O sódio é excelente para a vida. O problema é o cloreto de sódio artificial adicionado em alimentos. Este é o problema. Que é o sal de mesa, que é o sal de cozinha. Esse é um lixo. Porque ele é o refino do refino do refino do refino. Não é um alimento natural nem puro. Não é você pegar onde tem lá em Aveiro ou no sul da França o flor de sal, por exemplo, que não tem nenhum tipo de processo. Esse sal integral é muito bom. O sal refinado que chega às nossas mesas é um lixo. Vocês nunca repararam, os mais antigos, quem tem mais de 40 vai lembrar. É muito comum se colocar em restaurantes, há 30 anos atrás, grãos de arroz dentro do sal, para ele não ficar úmido. Isso não existe mais. Por que isso não existe mais? Porque vocês já estão comendo o anti-umectante. Se vocês comprarem um suplemento americano, na maioria, quando vocês forem abrir o suplemento americano, vai ter um sachêzinho assim escrito, crianças não devem comer, etc., que é um anti-umectante. Cá em Portugal e no Brasil, a gente já mistura no pó mesmo. Vão tomar mesmo aquele negócio. A criança não pode comer, mas vocês vão tomar. E é o que tem no sal. Como é que o sal está aberto ali, à beira da mesa sempre, e ele não começa a ficar úmido e para de sair? Porque misturam no sal anti-umectante. E vocês estão comendo esse veneno. E ninguém questiona. Não existe um questionamento. As pessoas aceitam. No Brasil falam, aceita que dói menos. Eu não aceito de jeito nenhum e posso sentir toda a dor. Eu nunca vou aceitar. Não aceito. Bom, magnésio, todas as mulheres aqui sem exceção, alguma de vocês, se tiver alguma exceção, é porque tem algum distúrbio ou uma genética invejável, mas todas vocês mulheres precisam suplementar magnésio, sem exceção. Eu digo que às vezes pode existir, mas eu nunca recebi ninguém no consultório que não precisasse. Homens vários homens eu consigo só com alimentação suprir o magnésio. Mulher nunca nenhuma. E a primeira coisa que a mulher quando entra no ginásio vai é tomar whey. Ela nem pensa no magnésio, ela vai direto tomar whey. Vocês vão pulando etapas assim, um nível inexplicável. Bom, continuando. Ainda dentro do PRAL, para vocês entenderem mais exemplos. Vejam só como é fácil, né? O conceito que o Vitor fala muito, o Luciano, todo o pessoal. Comida de verdade, o que isso quer dizer? Comida de verdade. Coisas que está pronto lá para você. Limão, abacate, broto, que é o rebento, que vocês chamam aqui. Couve, brócolis, salsa, rabanete. Tudo isso está pronto. Você tem que fazer o quê? No máximo lavar. Os rebentos, ok, você germina, deixa na água ali 2 dias o feijão e sai o broto. A maçã, vocês vão lavar. O chá verde, vocês vão fazer infusão. Tudo isso é comida pronta, não tem processo nenhum. O que é acidificante? O que tem processo. A bolacha é o quê? Não, mas é bolacha de arroz, mas é bolacha de aveia, mas é bolacha de amêndoa, ok. Vamos pegar a bolacha de aveia que tem lá no celeiro, que custa 2 euros, que é aveia pura, 100% pura, que é boa, é gostosa. Com sal marinho, inclusive. O ingrediente é aveia, mas não é mais aveia que vocês vão comer. É uma aveia que já passou por um processo. Aí ela virou farinha. O que se faz muito cá em Portugal, que eu fiquei revoltado na Universidade do Porto, que quase fui expulso da sala de aula, se aquece a aveia já está pronto para comer, aí faz papa de aveia. Para quem come papa de aveia, quem já comeu papa de aveia, levanta a mão. Todo mundo. Quem ainda come papa de aveia? Então, ainda tem um quarto da turma que vai parar de comer agora. Para vocês que comem 1/4 papa de aveia, se você comer açúcar, é igual. Então, come açúcar, que é bem mais gostoso que aquela porcaria daquela gosma. É um carboidrato fibroso bom, rico em beta-glucana, até você aquecer.
Quando você aquece, você quebra esse carboidrato complexo, que é um amido, e ele passa a ser um carboidrato simples, e fica uma gosma. Fica uma gosma, parece uma cola. Quando eu morava no meio do mato, a minha avó me ensinou quando eu precisava fazer temas da escola, e eu vivia no meio do mato, literalmente. Quando acabava a cola que a gente tinha industrializada, porque era muito longe a cidade, nós usávamos papa de aveia para colar as folhas dos trabalhos de geografia e história que eu tinha que fazer. Você usa aquela merda como cola, mas você come também. Para vocês verem que não está bom, é óbvio que não está bom. Como pode, né, o ser humano conseguir pegar um alimento bom e transformar numa porcaria? Papa de aveia. Está pronto a aveia já para comer? Só vai fazer bem para vocês. Riquíssimo em beta-glucana, super estudado para melhorar perfil lipídico, principalmente HDL em homens. E a gente consegue destruir a fibra aquecendo. A mesma coisa com o sumo. A fruta está no seu estado in natura perfeito, com todo o seu equilíbrio de frutose, glicose, sacarose e suas fibras. E a gente faz o quê? Um sumo. E ainda coa o sumo. Acabou, botou toda a fibra fora, ficou só com açúcar. Não tem como ser bom. É óbvio que não vai ser bom. Frituras. Existe fritura boa? Existe. Comi lá no Tasca com água, não é? Você faz com água, né? Comi lá, ele faz um processo de uma fritura com água e não era torrado. Agora está na moda essas air fryer da vida, que todos os meus pacientes são obrigados a dar para alguém. Nenhum meu paciente tem. Nenhum tem air fryer, se tem eu não atendo mais. Eu sou muito chato. Bom de você ficar famoso que você pode escolher quem vai atender. A única parte boa. A única. Eu mando dar para alguém. Sabe por quê? Você vai botar lá o alimento a uma temperatura que ele quase carboniza. Mas é sem óleo. E o óleo, qualquer nutricionista que vai saber que é uma gordura, e se for um óleo bom, como oliva, vai retardar a digestão daquele alimento. Então a carga, o índice glicêmico melhora. Melhora. Então, se você fizer lá no Espírito Santo, onde eu tenho casa, o pessoal adora fazer banana da terra fritinha. Você pode até fritar a banana, mas você vai fritar com óleo de coco, oliva, etc. O problema é, quando você põe no air fryer, a ideia do air fryer é que gordura vai te matar, que gordura faz mal. Só que a air fryer está muito atrasada. Eles tinham que ter lançado esse produto 30 anos atrás. Eles ainda vendem, faz sucesso. Aqui não tanto, lá no Brasil bem mais. Nos Estados Unidos todo mundo tem. Mais de um, inclusive, em casa. Eu tenho amigos que têm 2 air fryers em casa. E o air fryer vai fazer o quê? Vai elevar a temperatura demais a um ponto que vai carbonizar o alimento. A gente chama isso bioquimicamente de amina heterocíclica e acrilamida, quando está torradinho. Aquele torradinho do peito de frango da grelha, que tem no Vitaminas, por exemplo, é venenoso. É venenoso. Então, a gente tem o alimento, só que a gente não sabe nem preparar o alimento. Eu vou viver de luz de sol, então, numa bolha. A escolha de vocês. Eu como 10.000 calorias por dia, sou muito feliz, obrigado. Sou ex-bulímico, ex-anoréxico, para mim comida dá prazer igual sexo. Vocês não precisam parar de ter prazer, comida é muito bom. Para que parar de ter prazer? Só não precisa ser radical, que eu estou dando as informações, e aí o pessoal vai lá, não, então vou viver de luz do sol. Então vai fazer yoga e vive de luz do sol. Carne vermelha. Carne vermelha é veneno? Não. O problema é que carne vermelha é consumida excessivamente. E carne vermelha é processada. Esse que é o problema. Você consome em excesso e ainda processa. Fiambres. Todos os tipos de carnes secas. Tudo tem aditivo. Não é mais a carne in natura. Lembrem que a carne foi um bicho e não vai mais virar nada. Lembrem que, por exemplo, um feijão, você vai lá e deixa ele de molho e ele vira uma outra comida, vira um rebento. Tem vida. Então a carne tem que ser o mais fresca possível. É quase impossível comer carne fresca hoje em dia. Vocês comem uma carne que já passou por diversos processos e está congelada. Já está apodrecendo há muito tempo. Então deveria se diminuir o consumo. Minha família produz carne até hoje. Quem já assistiu minhas palestras sabe. O principal comprador da minha família era o Grupo Sonai, cá de Portugal. E sim, meu pai pagou provavelmente boas das minhas faculdades com carne. Mas a questão é como você está consumindo a carne, como você está preparando a carne.
Eu disse para uma cliente esses dias que quanto mais mal passada, melhor. Fico me olhando assim. Quanto mais mal passada, melhor. Como é que japonês come o peixe? Cru. Só que o problema de hoje em dia é que nós não temos higiene para nada. E aí a gente tenta esterilizar tudo. E quando a gente faz esses processos de esterilizar tudo, a gente mata. E tudo que tinha de bom ali também. Como é o caso do leite cru, que está voltando a ficar na moda lá nos Estados Unidos. Então, vocês precisam ter um pouquinho de noção. Ok, comprou a carne fresca, uma carne de boa qualidade, beleza. Você vai fazer o processo da carne só para ela ter o mínimo de cocção possível. Sempre, 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 o meinho da carne vai ficar vermelhinho, vai ter um sangue. Sempre. Sempre. Não tem exceção para isso. Como é que gaúcho come carne, lá no Rio Grande do Sul? Lá na beira, quase, no Polo Sul, como é que eles comem a carne? Torrada. Torrada. É uma crosta torrada preta. Muito sal, muito sal. Assim, você mastiga o sal. É quase um chiclete o sal, de tanto sal que tem. Um sal péssimo. É assim que eles comem a carne lá. Torrada. Eu não consigo entender. Ela fica crocante mais que uma bolacha. A carne é torrada. E se não bastasse, ela ainda torra num carvão, que vai toda a fumaça e toxina do carvão. Aí vamos usar da estatística a nosso favor. Qual é o segundo lugar do planeta com maior cancro de trato gastrointestinal? Rio Grande do Sul, Brasil. Não, por que Nordeste, São Paulo, Rio não tem isso? Que é só lá nos gaúchos lá. Porque só lá nos gaúchos eles comem essa quantidade exacerbada. É muito. Não é o chimarrão, o mate, não é nada disso. É a carne. É demais. A níveis assim que vocês não fazem ideia. Então, carne, vocês podem consumir. Com moderação, bom senso. O pessoal começa a seguir uma dieta paleolítica e confunde com dieta da proteína. Aí começa a comer 5 kg de carne por dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dieta metabólica também. Começa a comer carne. A única dieta que, de fato, é baseada em carnes, a primeira versão do Atkins, da dieta da proteína, que nem existe mais, que ninguém mais segue. O pessoal que fazia culturismo na década de 70 e 80, fim dos anos 60, inclusive o Arnold, eles comiam quantidades grandes de carne, mas comiam muito mais de batatas, arroz. Esse negócio de zerar ou fazer o carboidrato tão baixo como está, é uma coisa recente de hoje. Só que as pessoas vão fazer essa estratégia sem um nutricionista e acabam parando só na carne. Não tem vegetal, não tem mais nada. É só carne. Então, vocês precisam ter essa noção que a carne acidifica. Farinha também. Ah, mas eu comprei um pão paleolítico, fermentado natural. E, ok. Aí o pão é o quê? O pão não é um alimento. Ele é um conjunto de ingredientes processados. Ah, mas é paleolítico. Ah, mas tem o serinho. Quando estava bombando, agora não está mais o Duncan. Quando eu morava aqui, 2011, 2012, ainda bombava o Duncan aqui. Ia no Continente, celeiro, tinha vários produtos Duncan. Agora saiu um pouco. Agora está muito na moda o paleolítico. Aí você tem lá o selinho no pão, é um pão paleolítico, porque tem farinha de batata doce, não sei o quê, mas continua sendo farinha. Ah, quer dizer que eu não posso mais comer pão? Não, quer dizer que o pão não vai ser o seu alimento diário. Você pode comer eventualmente. Mas continua sendo farinha. Mesmo que você faça em casa, eu faço pão em casa, fica muito bom. Mesmo que você faça em casa, você pega a amêndoa, aí você deixa a amêndoa de molho, aí você reidrata a amêndoa, aí você tira a pele da amêndoa, aí você tritura a amêndoa, aquece a amêndoa, vira farinha. Aí faz a farinha processar de novo. Vocês precisam diminuir os processos, é muito processo. Imagina se para a gente chegar a comprar um iPhone X, você vai lá na Vorten, compra um iPhone, aí tem a garantia, e você vai usar ele, 2 dias depois vai usar a da garantia. Aí eles vão passando vocês, falando com 10 pessoas. Vocês nunca vão conseguir arrumar ou ter um iPhone novo. Ou eles dão um contato direto da Apple, vocês ligam e está resolvido o problema. É a mesma coisa aqui. Por que a gente tem que passar por todos esses processos e não dá para comer o alimento na sua forma original? Por que fruta passou a ser tão difícil e ruim?
Não consigo entender. Eu recebo isso todo dia. Ah, eu poderia botar uma barrinha à tarde. Eu falei, não. Ah, mas é tão fácil uma barrinha. Sim, mas a fruta não precisa nem tirar da embalagem. É mais fácil ainda. Várias vezes me dizem isso. Fico olhando assim, não tem muito o que falar. Fico olhando, não acredito que a pessoa está falando aquilo e fala. Açúcar é ruim de qualquer forma. Você pega a cana, você vai lá para o Nordeste, no Brasil, onde tem muita cana, você vai ver como eles comem a cana lá, e como é difícil de você extrair o processo da cana. Então, a parte mais fácil da cana é você botar ela direto no triturador, ela vai cuspir uma água suja que chama melado. Isso é o mais puro que tem. Pode ter várias doenças por ter nenhum processo. Aí eles vão pasteurizar, para evitar que tenha algum problema, né? Que nem no açaí, doença de Chagas. Eles vão pasteurizar, vai aquecer o alimento. Você já começa a ter alteração ali. O que se fazia na gastronomia? A gastronomia é muito antiga, muito mais antiga que a nutrição. Eu estudei gastronomia também. A gastronomia começou na França, então, e começou a realmente bombar, como dizem os brasileiros, em 1700 e alguma coisa. E até esse dado momento, o que se usava na gastronomia, na pâtisserie? Mel. Era o mais fácil que tinha, era mel. Só que o mel, ele é limitado. É que nem você botar 1 milhão de euros no banco e nunca mais trabalhar. É limitado. Você não pode ir lá toda hora e fazer saques de 100 mil euros. Não, você vai ter que controlar. O mel é limitado. Tem uma quantidade. Você tem que ter um número de árvores perto, etc. Então você vai lá, retira um pouco e usa. Então era controlado. Aí veio a descoberta para fazer o processo de refino do açúcar. E daí tinha uma cidadezinha linda na Itália, chamada, tem ainda, né, daqui a pouco afunda, chamada Veneza, que é lindo. E Veneza foi o maior porto naquela época no planeta. E qual era o bem mais caro que existia, que todo mundo se matava, mais que ouro? Açúcar. Açúcar. Por quê? Pode viciar 100 vezes mais que a cocaína. Ah, vou dar uma cheiradinha aqui. Aí ninguém fala nada. Agora, comer todo dia e dar para os filhos, é normal. Vejam a estupidez que vira o ser humano. Se a pessoa... Ah, o Tonton cheirou cocaína lá na Lux ontem à noite. Aí eu sou, né, um bandido, um doente. Agora, eu pegar e ter um filho e dar açúcar, isso não é ruim. É 10 vezes pior, traz muito mais efeito colateral. Apenas 22% das pessoas que usam cocaína viciam, e das que usam açúcar é todo mundo. E por que a gente faz essa hipocrisia? Porque toda a gente faz. Senso comum passou a virar bom senso. Não existe mais o diferencial. Bom senso não existe, existe senso comum. O que todo mundo faz é o certo. Infelizmente passou a ser assim. Então vocês precisam entender. Ah, mas é açúcar de coco. Não, para começar, nem existe açúcar no coco. É da seiva da planta coqueiro. E não, também não presta. Ah, é menos pior. Sim, é menos pior, mas todo açúcar vai ter proporções diferentes de frutose, sacarose e glicose. Só isso que muda. Continua sendo merda. Ah, eu vou adoçar o quê com tâmara? Muito inteligente com tâmara. Muito inteligente, mais natural. Mas a densidade nutricional ainda é absurdo. Uma tâmara jumbo, a premium, que tem no continente, no jumbo para vender sempre, que é a grande, uma tâmara, ela vai ter em torno de 22 gramas de açúcar por tâmara. Quando eu fazia o carb load, né, estratégia nutricional que a gente usa no fisiculturismo para encher, então ficava bem sequinho, todo mundo olhava, vai competir? Sim, eu botava 12 quilos em 2 dias fazendo o quê? Bolacha de arroz e tâmara, o dia inteiro, densidade nutricional. Aí vem essa outra merda, que é a tal da bolacha de arroz, que as pessoas acham que é muito saudável. Você pega um arroz cru e você transforma em bolacha em 3 segundos. Como? Pega uma prensa hidráulica com uma força que deceparia qualquer membro de vocês, numa temperatura altíssima, 200. Chama extrudição esse processo. Você explode o grão do arroz e pode entrar como snack uma bolacha de arroz, ok? Pode entrar. Mas não vai ser uma coisa para a vida inteira em que toda a gente vai fazer. A primeira vez que eu vim aqui para Portugal para morar, faz muito tempo, a primeira coisa que eu achei mais engraçada do supermercado era a quantidade de opções de bolachas de arroz que existe. Com milho, sem milho, multissereal, todas são ruins. Ah, mas é biológica. Mas o cocô do cachorro também é biológico. Alguém come? Não. No máximo, eles estão doentes.
E aí? Vocês riram, né? Para vocês verem os absurdos que a gente faz. Ah, mas é biológico. Sim, então você vai comer o cocô do cachorro, isso é biológico? Não, parece que desliga. Quando eu brinco lá no Instagram, que eu fico falando de Matrix e que todo mundo me acha doido, é que as pessoas elas estão tão alienadas e bitoladas que elas seguem um padrão, como falamos lá no Brasil, Maria vai com as outras, que ninguém mais questiona. Ninguém mais questiona se é certo, se é errado. Está todo mundo fazendo. Eu vou fazer também. Ah, eu vi ele, que é um cara muito musculoso, comendo bolacha e arroz, então é bom para mim também. Vejam o nível. É uma lógica assim que não tem sentido, mas a gente faz isso. Então, açúcar, não existe nenhum tipo de açúcar. Sim, talvez seja menos pior para você fazer para o seu filho um bolo com açúcar de coco. Mas a minha pergunta é, por que tem que usar algum açúcar? Ai, coitadinho do miúdo. Eu não estou entendendo, por que tem que dar? Coitadinho por quê? Tem que dar bolacha porque coitadinho. Eles não são cachorros. A gente trata hoje em dia os filhos que nem cachorro. Ah, se obedecer bem, você pode comer no McDonald's, no Burger King. Por que a gente faz isso com as crianças? É muito absurdo. Ah, mas na escola os coleguinhas todos comem, coitadinho. Como assim? Ele é o certo, né? Você tem a tua filha, né, que se educou dessa forma. Eu conheço alguns de vocês aqui melhor que os outros, têm mais intimidade, e eu sei que muitos de vocês sabem o que eu estou falando e já viram isso e testaram na prática. Mas vocês aqui são exceção, por isso que vocês estão aqui num sábado à tarde perdendo de vocês para aprender alguma coisa. Agora, se vocês forem sair daqui e ver nas famílias de vocês, é exatamente isso que acontece. A gente não questiona, a gente simplesmente faz por repetição, porque é bom. E a gente ensina, a criança chora e a gente libera. Mas não é uma questão de liberar ou não, não pode. Nunca vi ninguém dar bebida alcoólica para a criança e dar a chave do carro. Ah, você tem 7 anos, coitadinho, pega aqui a minha Ferrari e vai andar. 7 anos vai matar alguém? Ninguém faz nada, só que está matando a própria criança e o hábito dela. Bebida alcoólica, sinto informar para vocês, adoro vinho, fiz curso de enologia, inclusive meu último curso de enologia eu fiz em Maia, lá no Porto. Como chefe, eu me obriguei a estudar, acho legal, mas é bebida alcoólica. Tem mais malefício do que benefício. Tem resveratrol? Tem. 5 litros de vinho dá uma dose de 25 miligramas de resveratrol. Quem beber 5 litros de vinho aqui e estiver vivo em 10 anos ou sem cirrose, por favor, me notifique. 5 litros por dia de vinho, para você ter os benefícios do resveratrol. Morre de problema hepático muito antes. É estúpido. Ah, mas eu vou tomar só um dedinho todo dia. Aí que vem o problema. O vício entra no todo dia. Então, toma meia garrafa uma vez na semana, é menos pior. Menos pior, dá tempo do corpo se recuperar. Álcool, qualquer álcool, é ruim. O pai do Vitor é mormon, e na religião mormon eles não bebem. Então, ele chega para os pacientes quando recebe, ah, eu quero resultado assim, aumentar o rabo, não sei o quê. Não vai beber. Ah, não vai beber. Eu ficava, nossa, é radical. Depois eu comecei a entender, realmente, não podia liberar. Agora, é claro, é aquela coisa. Saiu com o marido, foi para Barcelona passear, foi lá num restaurante, vai tomar um cálice, beleza. Só que aquilo ali não pode ser rotina. Vocês nunca vão conseguir ter máxima saúde e resultado estético bebendo. Ah, mas alguém tem resultado estético e bebe. Sim, mas provavelmente tem saúde externa só, não tem saúde interna. É fácil ter um corpo bonito e não ter saúde. É muito difícil ter saúde interna e não ter um corpo bonito. Muito. Então, não julguem as pessoas pela aparência, que muitos têm aparência saudável e morrem do dia para a noite. E o álcool, ele é muito prejudicial por quê? Ele altera nossos hormônios responsáveis pelas funções de estresse. Você pode ser a pessoa mais saudável do mundo. Digamos que eu hoje tivesse resolvido o meu problema de dormir só 4 horas por noite pelo excesso de trabalho. Eu vou dar se dormir às 8. O único prejuízo que eu ainda tenho é não dormir tanto. Se eu passar a dormir às 8, eu vou ser mais saudável que qualquer um de vocês aqui. Porque eu faço isso há mais de 20 anos. E aí eu me estresso num voo, que nem me estressei no meu último voo. E dependendo da forma que eu for gerenciar ou lidar com estresse, eu posso adoecer. O meu pai, em 1 ano sendo prefeito, era saudável e teve um infarto. O estresse mata mais que tudo. Dizia que a gente adoecia ou não adoecia pela comida. É bobagem. A gente adoece ou morre, etc., pelo estresse. Então, eu estou ensinando vocês a fazer o básico.
o básico. E mesmo que vocês façam o básico, se não souber gerenciar o estresse, isso aqui não vai servir de nada. E aqui entra o álcool. É legal socializar, mas o ponto de socializar não é você sentar com os amigos, salvo os sommeliers, e ficar analisando vinhos. É você conversar. Lá no Sul, se perdeu o conceito do churrasco, porque as pessoas hoje elas vão para comer. Vários amigos meus. Eu não vou chegar agora, eu vou chegar a tal horário, porque a carne está assando, então só vai estar pronto esse horário. Perdeu o conceito de socialização. A socialização é uma coisa incrível, só que hoje virou comida, não virou mais socialização. Eu tive uma namorada depois que me divorciei. Quero ir no sushi, não sei o quê. Vamos. Mas você vai me olhar como eu falei, sim, qual o problema? A gente está indo no sushi para fazer o quê? Socializar. Só que ela não consegue entender. Virou o quê? Comida. Virou comida. Então vão ficar os dois gordos e doentes e aí eu vou ficar feliz. As avós não fazem isso com os netos. Quanto mais gordinho, mais saudável ele está. Bochecha rosa, de inflamado, gigante. Quanto mais gordinho, mais bonito ele está. Mais saudável. Leite industrializado. Meu pai, quando eu era criança, sempre dizia, né? Vivi numa fazenda, meu pai apontava para as vacas lá e dizia, aquele leite lá a gente não bebe, nosso leite é esse aqui. Aquele leite lá a gente vai vender. O leite que a gente vende, a gente não bebe. Meu pai era algum falcatrua ou fazia alguma adulteração no leite? Não. Pessoa mais honesta que eu já conheci na vida. Só que o leite que nós vendíamos passava por processos. O leite que nós vendíamos não eram das vaquinhas que tinham os bezerros, os terneiros e estavam amamentando. Eram vacas que eram estimuladas a fazer a lactação, que eram colocados sugadores mecânicos nas tetas delas, em que elas ficavam amarradas, empoleiradas, que nem galinha, e estressadas. Se eu pegar... Tem alguma gestante aqui, alguma mulher grávida? Não? Se eu tivesse aqui agora com uma mulher gestante e ficasse incomodando ela, a um ponto dela se estressar, vai passar essa sensação para a criança. Aí, quando eu estou acompanhando, eu adoro acompanhar materno-infantil, uma das minhas áreas de trabalho é materno-infantil, adoro criança. Aí, uma das coisas que eu sempre digo, quando a mãe fica gestando, que está grávida então, e ela é ansiosa, estressada, etc., eu falei, vai ter um filho elétrico, se continuar assim. Vocês já viram uma mãe bem calminha e uma criança elétrica? É muito raro. Só se o pai passou algum distúrbio para a criança. Muito raro. Muito. Sempre a mãe elétrica, a filha elétrica. Sempre assim. Por quê? Passa. Então, se a gente reconhece que no ser humano passa, por que na vaca os hormônios negativos não vão passar? Imagina só agora, então, nenhuma de vocês mulheres, aqui a maioria é mulher, nenhuma de vocês está gestando, e eu vou dar um pró-hormonal, uma injeção para vocês começarem a ter leite, vou botar um sugador em vocês, como é que vocês vão se sentir? Imaginem. E o bicho tem a mesma coisa, ele tem também essas sensações. A gente esquece disso. Por isso que o leite não presta hoje. Mas, ainda, o leite tem bactérias boas e ruins. Que antigamente, quando eu era criança, eu tomava direto da vaca o leite. E não morria de diarreia. Hoje em dia, isso não pode. Porque pode ter contaminantes. E aí meia dúzia vai morrer. Aí se meia dúzia vai morrer, tem que esterilizar. Como é que vai esterilizar a comida? Ela pega uma maçã ali da bolsa dela, me dá a maçã, aí ela me pede um pedaço, eu vou dizer, não, pera aí, eu vou passar um álcool. Aí eu passo um álcool e dou a maçã para ela. Alguém vai comer a maçã que eu passei um álcool? Não. Agora o leite que é esterilizado, vocês comem. Me expliquem qual é a diferença. Está esterilizado, vocês estão esterilizando uma comida. Comida tem bactéria boa e ruim. Como é que a gente vai esterilizar uma comida? Ninguém está lá na Lua, na NASA, dentro de uma espaçonave, que você tem que ter esses cuidados. Não. Na pior das hipóteses, quando tomava leite direto da vaca e tinha um desequilíbrio, tinha uma diarreia, ponto. Só que o nosso trato gastrointestinal ele ficou tão sensível, mas tão sensível, que hoje em dia, sim, alguém de vocês aqui que não tem contato com o leite direto da vaca, se comer, pode ter uma diarreia osmótica e morrer mesmo. Esse que é o problema. A gente perdeu os nossos valores e as nossas funções. Fizeram um estudo muito grande com Londres. As crianças que moravam na parte central e as crianças que moravam no subúrbio. E as crianças que moravam na parte central tinham cuidados redobrados pelos pais, que geralmente tinham um filho. E os mais pobres, que moravam no subúrbio, tinham 2 filhos e não tinham cuidado. A criança comia terra.
E as crianças do subúrbio não recebiam vacinas. As crianças da parte central de Londres recebiam vacinas. Quem adoecia mais? As que recebiam vacina e que não. Não, Joãozinho, tira a mão. Botou a mão na areia e botou na boca. Não pode. Já vem o pai correndo. Pai de primeira viagem hoje em dia é assim. Super protetor. E ele está super fudendo a criança. Está literalmente acabando com a imunidade da criança. Essas trocas que a criança faz são naturais e fazem bem. A chupeta dele caiu no chão, aí ela vai pegar, vai lá no banheiro, vai lavar. Diz, não, pega do chão e põe na boca da criança. Quem é que morreu assim? Quem tem mais de 30 sempre foi assim. Eu tenho 34. Quem tem mais de 30 botou bico sujo já. E hoje em dia não faz mais. E quanto morre mais hoje em dia? Muito mais. Então a gente tem que usar isso para pensar. Só para vocês verem o quanto tem de estudo em relação a PRAL e o alimento ser ácido ou alcalino, peguei um estudo que mostra a influência direta no pH da urina. Então a gente, não altera o pH do corpo, etc. Altera sim. Altera. Inclusive mulheres que têm questões relacionadas à cândida, candidíase, o pH da urina de vocês é totalmente relacionado a ter ou não ter a manifestação da candidíase. E isso está diretamente relacionado a como vocês se alimentam. Simples assim. É muito básico. Mais um outro. A formação de pedra nos rins e o potencial renal de carga ácida. Comprovadamente, quem vai comer alimentos, que nem mostrei lá antes. Cadê? Aqui. Quem comer muito desses alimentos aqui, a chance de formar pedra nos rins é grande. Quem comer esses aqui, não. Com ou sem potencial genético para a doença. Se vocês consumirem muito desses aqui, o risco de aumentar pedra nos rins é grande. É tão fácil trabalhar com isso. É um estudo muito legal da VP. Foi onde tu estudou, né? VP. A VP é um centro de referência no planeta de nutrição funcional. E teve esse estudo muito legal que eles fizeram, em que eles avaliaram o potencial de alcalinizante das águas comercialmente disponíveis no Brasil. Não vou citar nomes cá em Portugal, mas nenhuma água que eu comprei ao supermercado tem o PRAL negativo. Ela pode ser alcalina no rótulo, mas quando você vai beber ela, e depois dela ser metabolizada, ela não é mais alcalina, ela é ácida. Por quê? Excesso de cloro e flúor, cloreto e fluoreto. Aí, para aquela lá que a maioria de vocês tirou foto antes, em que mostra o que vai ou não deixar. E eu posso adicionar artificialmente, como muitas águas fazem, bicarbonato, para deixar a água mais alcalina, e o bicarbonato tem potencial alcalinizante, mas eu desequilibro os outros minerais ali presentes. Então, a gente não é Deus. A gente não sabe fazer ainda isso. E a gente sabe que algumas coisas, como, por exemplo, adicionar magnésio natural à água, que nem a que tem ali fora, na última camada do filtro tem magnésio, aumenta o potencial alcalino da água. É simples assim, mas eles fizeram um estudo para comprovar isso, onde foi comprovado. E não foi qualquer lugar que fez o estudo, né? Foi o Instituto de VP de Pesquisa, que é referência lá do Brasil, em São Paulo, mas para o planeta. Bom, vale muito a pena estudar. O Dr. Vitor já postou 1 milhão de vezes esse livro, chama The China Study. Tem vários vieses, é extremamente tendencioso, como qualquer estudo, mas mostra os potenciais inflamatórios de alimentos que nós consideramos fantásticos, como o leite da vaca. Esses dias estava com a criança, aí a mãe levou a mais nova, o mais velho e o do meio. Aí o do meio toma 2, 3 litros de leite por dia, já tem 12 anos de idade, está bem obeso. E aí eu falei, eu tomava também. Só que o leite que eu tomava não era tão ruim que nem que você está tomando hoje. Tem muita coriza ou obstipação nasal no inverno? Tem. Muito muco, etc. Tem. Faz um teste então. Para de tomar uns dias. Está muito frio lá no sul, né? A cidade que eu tenho apartamento lá estava previsão para neve 2 graus no sul.
Aí me mandou mensagem, mãe, ele está sem nenhuma crise, sumiu todo o muco, não tem mais nada. O leite tem esse potencial, por quê? O leite tem uma proteínazinha, que não é o whey protein é a menor parte dele. O leite tem uma proteínazinha chamada caseína. E a caseína tem tipos de caseína. Por exemplo, A1 e A2. E a caseína do peito da mãe de vocês, quando vocês eram miúdos, é outra caseína. Não é a mesma da vaca. Tem algumas vacas na Nova Zelândia, se eu não me engano na Holanda já também. A que mais tem é na Nova Zelândia. Tem algumas vacas neozelandesas que, determinada raça, quando criadas soltas com pasto biológico, tem a maior quantidade dessa caseína, que é a mesma do leite materno. O resto não é. Então, suplementação de caseína, quem já tomou? Eu já tomei aquela merda. É um lixo. É um lixo. O pior suplemento que existe é caseína. Nem deveria ser chamado suplemento, deveria ser chamado veneno. Porque é muito ruim. E qual é a principal porção da proteína do leite vendido para vocês no supermercado? Esse. Caseína, que não é a mesma que tem no peito da mãe de vocês, ou quando vocês forem dar leite para os filhos de vocês, não é o mesmo leite. É outro leite, é outra espécie. Comparar nutricionalmente é bem fácil. O leite materno tem bastante triglicerídeo de cadeia média, parecido com o do óleo de coco. Tá? Tem alto teor de hidratos e baixo teor proteico. Vou repetir. Triglicerídeo de cadeia média, o MCT, parecido com o óleo de coco. Alto teor de hidratos e baixo teor proteico. Humano. O da vaca, baixo teor de carboidratos, altíssimo teor proteico. E não tem MCT. Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. A composição nutricional é totalmente diferente. Aí, se for entrar na morfologia, no desenho da estrutura molecular da proteína caseína, é uma caseína e a outra é outra. É diferente. Mas é o creme de leite, mas é o requeijão, mas é o não sei o quê. É tudo da mesma fonte. Tudo. Quer dizer que eu não posso nunca mais comer queijo? Não, pode. Mas prefiro os queijos bem amarelos e bem velhos. Então, aquelas pessoas extremamente longevas, que moram em regiões que nós não aguentaríamos, como Alasca, por exemplo, que eles vivem basicamente só de peixes gordos, rico em ômega 3, que é gordura pura. Como é que eles ficam tanto tempo, chegando aos 80 e poucos anos, em condições que qualquer um de nós morreríamos? Graças àquela gordura boa que tem lá. Porque é muito difícil viver lá. Muito difícil. Inclusive, até o excesso de ômega 3, se eles se cortam pescando com um arpão, eles podem morrer sangrando, porque não tem ômega 6 para coagular. E aí? E a professora disse esta merda para mim, que o queijo, quanto mais branco, melhor. E no fisiculturismo eu via lá as enciclopédias do Arnold, o cottage é melhor queijo, mais branco, tem menos gordura. Porque a gente está pensando só em caloria, mas o corpo não pensa só em caloria. Tem 2 irmãos londrinos malucos que fizeram isso. Não sei se está no Netflix ainda, parece que mandaram tirar. E aí eles fizeram estudos por eles mesmos. Fiquei um mês só comendo alface, o outro ficou um mês só comendo pão. E eles observavam. A pessoa que ficar só um mês comendo alface, ela vai morrer. Por quê? Tem caloria, mas depois de processado vira caloria negativa. Então, uma caloria não é uma caloria. E dizer isso para um nutricionista que está dando aula numa universidade, nossa, ele quer matar você. Tanto é que eu fui afastado agora, eu dava aula numa universidade, fui afastado dessa universidade, que eu rodei muitos alunos que não tiraram nota mínima para passar. Eu rodei, fui afastado. Fizeram um baixo-assinado para afastarem o Tonton de professor daquela universidade. Menos dor de cabeça, né? Mas vão ficar lá ainda naquela visão estúpida. Esse livro aqui ele é extremamente interessante, que ele mostra isso. O que eu não gosto só de todos... Isso aqui não é um simples livro, né? É um compêndio de estudos. Os maiores estudos já feitos na área de nutrição estão aqui dentro. O único problema é que é tendencioso, porque o cara que conduziu todo o estudo, ele é vegano restrito, e ele tenta puxar para esse lado. Mas vale a pena ler se vocês tiverem um senso crítico. Bom, aqui avaliando o quanto mais fácil é você ter uma alimentação baseada em plantas, e de novo, vocês não precisam ser vegetarianos ou veganos, mas o quanto mais fácil é você ter uma alimentação baseada em plantas para ter saúde. Por quê? Porque todos os micronutrientes estão em altíssimas concentrações nas plantas. Quais os micronutrientes que nós temos nas carnes? Poucos.
Não temos muitos micronutrientes nas carnes. Se fala muito do complexo B, mas tem vários vegetais que têm muito mais complexo B que nas carnes, principalmente os vivos germinados. Você não encontra, por exemplo, no reino animal, beta-caroteno. Você encontra a vitamina A, mas você não encontra beta-caroteno no reino animal. Vitamina C também bem difícil de encontrar no reino animal. E qualquer vegetal tem altíssimas quantidades. Lima, limão, laranja, tangerina, pêssego, todas altíssimas quantidades. Acerola, todas altíssimas quantidades de vitamina C. Antioxidante poderoso, inclusive auxilia na função de cortisol. Este estudo aqui especificamente mostra isso. Esse outro aqui avalia a alteração da densidade óssea, tá, em mulheres mais velhas que têm uma alimentação com PRAL positivo, alimentação ácida. É o caso da minha mãezinha, lá no Brasil, extremamente jovem, 56, e está toda ralada. Parkinson, Alzheimer e já com sinais de osteoporose. Bebe leite, não toma água, o leite é da caixinha, é óbvio, não toma água e come muita carne vermelha. Tem a saúde péssima, péssima. Meu pai me ouviu, tem 20 anos a mais que ela, 19, 75, e está muito melhor. Como é que pode um senhor de 75 estar muito melhor que uma senhora de 56? Não faz nenhum sentido. Exatamente por conta disso aqui. O risco de lesões em idosos vir a óbito é altíssimo. Quer dizer, então, que agora se eu cair aqui e me quebrar, de boa. Aí quando eu tenho 70, eu não posso mais cair. Eu sou abobado, estou sempre tropeçando e caindo. Vocês já pensaram que coisa absurda? Você não pode mais fazer uma coisa porque envelheceu. Você pode, só que você precisa ter ossos fortes. E além da musculação que faz ter ossos fortes, é uma alimentação com PRAL negativo. Alimentos alcalinos, e não alimentos ácidos. Então, diminuir o consumo de carne. Simples assim. Bom, esse aqui é um bem interessante também da questão, avaliando o potencial da urina em relação ao pH e a alimentação também. E por que alimentação alcalina? É uma brincadeira aqui. Por que uma alimentação alcalina? Porque a alimentação alcalina vai prevenir todo e qualquer tipo de doença. O cancro, que é o que todo mundo tem medo, por quê? O cancro aparece quando a gente menos espera, independente de ter ou não um fator hereditário na família. Vocês sabem que sim, tem um percentual de pessoas que têm muito cancro na família e isso pesa. Mas do nada aparece uma pessoa que tem. Do nada, do dia para a noite. E o cancro só sobrevive num ambiente ácido. Não manifesta num organismo que está alcalino. Simples assim. A gente não escuta. O que é, para vocês terem ideia, pH? Então você vai ter, por exemplo, um avocado, que na teoria não é muito alcalino. Você vai ter um espinafre, que na teoria até um pouquinho ácido, dependendo. Mas a questão é, os nutrientes e o metabolismo desses alimentos após. Então, todos os clientes, pacientes, todo mundo que eu já atendi, se alguém aqui já foi atendido por mim e não recebeu isso, pode pedir, lá para as meninas que trabalham comigo. Eu dou uma lista a alimentos potencialmente alcalinos e alimentos potencialmente ácidos. Porque se eu simplesmente fazer uma lista de alimentos ácidos e alcalinos, vai dar treta. Vai dar erro. Porque o limão vai estar na lista ruim. O brócolis vai estar na lista ruim. O pepino, que é fantástico, vai estar na lista ruim. Então, não é tão simples como eu gostaria que fosse para vocês. Olha, pegar e está resolvido e come e deu. Não. PRAL. Potencialmente, aquele alimento vai ter um PRAL positivo ou negativo? Positivo, ácido, negativo, alcalino. Aí é um pouco mais fácil falando dessa forma. Eu posso dar essa aula 100 vezes, tem os nutricionistas médicos que ficam assim para mim. Aí sai dali, vai para o consultório, para o gabinete dele e continua fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Omeprazol, pantoprazol, leite.
E vai indo. Estatina. Ó, aqui é mais interessante. Aqui é uma lista que não leva em consideração o pH e sim se de fato aquele alimento tem ou não tem potencial alcalino. Um dos meus preferidos, abóbora, pumpkin em inglês. A abóbora é incrível, um alimento muito, muito, muito rico. E como é que gaúcho, que povo desgraçado. Tem gaúcho aqui, hein? Tirando o Vitor? Tem, não vai se ofender, tá? Não vai se ofender porque eu sou gaúcho, então posso falar. Se a gente pode falar. Gaúcho é um povo que eles conseguem estragar a alimentação, né? A miscigenação que teve lá de açoriano com alemão, com italiano, pegou só as coisas ruins. Só as coisas ruins. E aí eles fazem o quê com a abóbora? Eles assam até ela caramelizar. Gênio. Ah, e assim eu gosto de comer abóbora. Ah, eu não gosto de abóbora, Tontão, só se for assado. Filho, então você está comendo açúcar puro. Pega um vidrinho de açúcar de coco e come de colherinha. Quando eu ia competir, eu fazia isso. Comprava o vidro do açúcar de coco e comia de colherinha. Precisava de energia rápida, precisava estufar. Era isso que eu fazia. É a mesma coisa. A mesma coisa. A abóbora é muito saudável. Se você não destrui ela. Você vai cozinhar ela, você vai fazer ela no vapor. Quem sabe você vai assar ela em baixíssima temperatura, numa maquininha, anotem, chamada Excalibur, igual a espada, com X. Aqui em Portugal é bem fácil de comprar baratinho lá por 300, 400 euros. Eu sei que não é tão barato. Mas é para a vida inteira. Na Amazon da Espanha, né, já que não tem Amazon aqui ainda. Na Amazon da Espanha, vocês acham a Excalibur Dehydrator, né, desidratadora. Você põe a abóbora lá, esquece ela por 24 horas, ela fica a 48 graus, onde permite que a sua mão encoste, e está lá assadinha de forma natural. O grande segredo da gastronomia saudável é, se você botar a mão no alimento e queimar, não presta mais. Qual é a temperatura que a gente aguenta? 48, 50, 52, 58. Ajustem a ducha, né, no boiler ou a gás, para, se fosse possível, mas nem é, 68 graus. E tentem entrar embaixo da água, não vão conseguir. Eu sou extremamente calorento, muito. Pode ser no mais alto do inverno, lá no sul, o meu chuveiro, a minha ducha fica 38. Minha ex-mulher era friolenta, como sempre. Botava lá 44, 45, e eu entrava e já me queimava. Imaginem só que você vai botar a abóbora, a pumpkin, lá no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, para fazer em qual temperatura? 280, por aí. O forno chega a essa temperatura. Ou, mais inteligente, eu vou fritar ela. E aí, no ponto central da frigideira, da fritura, chega facilmente a 220, 225, que o óleo de oliva faz o quê? Libera uma fumaça. Inclusive, a gente avalia na bioquímica os óleos pelo ponto de fumaça. E o do oliva é altíssimo. Então, dá para aquecer com azeite de oliva. Mas você não vai torrar, não vai deixar nunca sair fumaça. Ah, mas eu tenho pressa. Bom, então, se você tem pressa, você vai comer coisas cruas. Vai ser crudívoro que nem eu. Se você tem pressa para cozinhar, você nunca vai cozinhar bem. Nunca. Nunca. Você vai utilizar temperaturas altas e vai estragar os alimentos. Qual é uma das carnes mais vendidas lá no sul do Brasil? Que ela vai saber. Costelão, 12 horas. Fica 12 horas assando e não é... Aqui tem essas churrascarias famosas já. E não fica em cima do carvão, ele fica mais ao lado, num espeto ao lado, só com calor. E por que a carne fica muito mais gostosa? Temperatura mais baixa, mais saudável, é óbvio. Cozinhar é um processo que tem uma ciência. Gastronomia é uma ciência, além de ser uma arte, é uma ciência. E vocês precisam ter essa atenção, senão vocês vão estragar a coitadinha da abóbora, tá? Que é um dos alimentos mais saudáveis que existe. Eu adoro ela. Aí o brócolis. Eu como muito brócolis. Como é que faz? Pega uma panela, olha só o gênio. Pega uma panela, enche de água a panela e toca todo o brócolis lá dentro, descarta aquela água. Por quê? Se tentar beber a água, outro dia alguém tentou beber e me disse, vai dar gases, vai dar flatulência, vai passar mal. Porque naquela água vai ter um monte de enxofre. Só que naquela água ficou toda a vitamina C, que é hidrossolúvel. Mas como é que eu faço o brócolis, então? No vapor. Levemente tostadinho no óleo de coco, pouquinho tempo.
Vocês querem saber quando ou não aquecer um alimento? Bem simples. Podem anotar, isso vai servir para a vida inteira. Quando um chefe me ensinou isso e uma nutricionista não me ensinou, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo revoltado, porque fui um chefe e não uma nutricionista. Se o alimento, ao ser aquecido, ele fica desfalecido e feio, que nem uma alface. Pega uma alface, põe no vapor, no fogo, etc. Ela fica como? Desfalecida. Você pega o brócolis, aí aquece, ele fica assim. Fica vivo, bem verdinho. Bem verdinho ele fica. Se você passa um pouco, mais que 3, 4 minutos, o brócolis fica de novo. Então, se o alimento potencialmente ganhar uma cor, ficar mais vivo, vocês acertaram. Se ele perder cor, ou aqueceu demais ou não era para ser aquecido. Até com o ovo dá para aplicar esse exemplo. Passa dos 6 minutos depois que a água ferve o ovo, passa dos 6 minutos depois que a água ferve, aquele amarelinho vivo começa a ficar verde. Você desnatura a porção quaternária daquela proteína e vai ficar o dia inteiro tendo gases. Como diz minha mãe, peidando o dia inteiro. Porque vocês liberaram enxofre na reação. Reação bioquímica simples. Só que a gente não obedece. Cá em Portugal vocês são sortudos. Porque brasileiro quer fazer tudo perfeito. E tem mais burocracia nessa parte lá que em vocês aqui. E o ovo não pode ser, no nosso restaurante, minha família tem, o ovo não pode ser vendido com a gema mole. Não pode. Porque eles querem esterilizar, para não ter risco de salmonela. Então, qualquer ovo que vocês forem comer no Brasil é com a gema dura, verde já. É ridículo. Aqui não, aqui vocês podem comer com a gema mole. Pode ser que um que outro tenha salmonela, sim, mas não é pelo processo, e sim porque não foi bem higienizado antes. Deixou o ovo mal acondicionado e por aí vai. É simples. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a abóbora e aquecerem ela um pouquinho, ela vai ficar mais viva. Fica mais laranja ainda, a cor dela fica linda. Linda. Se aquecer demais, carameliza. Vira açúcar puro. Se vocês pegarem uma beterraba e comerem ela in natura, crua, ralada, a cor dela está linda. Se vocês cozinharem, fica aquela cor xoxa, sem graça. Então não era para aquecer a beterraba em primeira instância. O que tem lá no fim das recomendações do meu plano sempre? Jamais aquecer beterraba e cenoura. Não tem? Tem. Você vai comer cru. Quando é que a gente aquece beterraba e cenoura? A pessoa que ganha muito músculo e não consegue. Aí você come a beterraba ou a cenoura cozida, para ter só açúcar puro, que é o magro de ruim que a gente chama, e daí é o jeito para ele conseguir ganhar. Ácido alcalino. Água no meio por quê? A água pode ser ácida ou alcalina. O pH da água não é o mais importante, sim os nutrientes que estão nessa água. Você pode ter uma água com pH 7,5, e essa água ser rica em magnésio. Naturalmente, você pode ter uma água com pH 9 que foi adicionado artificialmente bicarbonato e não tem nada de magnésio, nada de sódio, e uma vira alcalina e outra ácida. Simples assim. Simples assim. Ah, peixe não é bom comer, peixe faz mal, feijão não é bom comer, faz mal. Faz bem? Só que vocês precisam ter noção no consumo. O que os americanos sempre dizem para os filhos? Eat your vegetables. Coma os seus vegetais. Só que eles não comem. O pai manda, mas o filho vai obedecer se o pai não come. E tem uma regra americana também que eles ensinam para a gente nos cursos de nutrição lá, que é o 5 a day. Que todo mundo aqui que é meu cliente já sabe. 5 alimentos ao dia, de cores diferentes. Água. Qual que é o grande segredo do filtro? Reter coisas patógenas, coisas ruins, que vocês não precisam. Tentar reter todas essas nanopartículas danosas e melhorar a condição da água. Um dos grandes segredos para melhorar a condição da água é, na última porção lá da camadinha, magnésio. Então, tem várias formas de vocês tomarem uma água de qualidade. Várias. Isso que eu estou entrando na parte bem superficial, que eu não vou entrar na estrutura molecular da água. E qual que é a base de um bom filtro ali? Carvão ativado, que se usava muito na Segunda Guerra Mundial para disenteria, diarreia, etc. Carvão ativado. Ele vai reter, vai segurar as partículas ruins. É óbvio que isso vai ter uma validade, depois você vai ter que trocar. A vantagem é que você serve com a água direto da torneira. Essa é a grande vantagem. Bom, então, uma coisa que se esquece muito hoje em dia
são os xenoestrógenos, aquelas substâncias que se imitam e se assemelham aos hormônios femininos e que são extremamente danosas para a nossa saúde. Nós temos também o bisfenol A. Ah, não se usa mais, não se usa mais. Sim, não se usa mais, mas ainda tem muita gente usando. Por lei, vários países não podem mais ter, mas ainda tem. Bisfenol A é um ingrediente nocivo na composição do plástico. Tem centenas. O que a gente tem muito na água hoje em dia? Bactéria. A gente tem muita bactéria na água, bactéria ruim, porque os nossos lençóis todos estão contaminados. E medicação também. No último evento, quem estava, vários aqui de vocês estavam, vocês devem lembrar. Tinha uma menina bem no canto, que era nutri e farmacêutica, que era lá de Aveiro, que fez análise na água de Aveiro, e disse que a quantidade de remédios é absurda. Portuguesa, farmacêutica, mora em Aveiro, fez análise na água de Aveiro e disse que não dá para tomar. Mas o governo diz que pode tomar. É absurdo isso. Sim, medir o pH é interessante, sim, mas, de novo, não fiquem bobos achando que é só olhar o pH. Vocês já entenderam pela minha aula que é muito mais do que isso. Quando a gente consegue deixar a água potencialmente antioxidante, a gente vai reduzir os danos causados pelos excessos de radicais livres. Então, aquelas pessoas que têm muitas dores, dor na coluna, dor aqui, dor ali, etc., essas dores podem ser melhoradas pela água antioxidante. Então, vocês estão combatendo radicais livres que vocês estão produzindo com essas dores. A baixa tensão superficial da água também vai fazer com que ela seja mais hidratante. E, por fim, a água precisa sempre ter sódio, potássio e magnésio. E principalmente na sua forma natural, e não adicionado artificialmente, como fazem na indústria de alimentos. Bom, se a gente tem 7 neutro, para cá ácido e para cá alcalino, quer dizer que é só fazer isso aqui? Não. De novo, vocês precisam ter atenção em lembrar. O limão entra ácido, sai alcalino. Nunca esqueçam disso. Quando vocês lembrarem dessa regra, vocês vão começar a entender as coisas. E as estratégias para a gente alcalinizar o máximo possível a alimentação? Para eu ter resultado estético, para eu viver muito, para eu conseguir puxar muito peso no ginásio, etc. Bom, a primeira coisa é faz exercício. Faz exercício. Quando eu comecei a trabalhar com o Vitor, passava, geralmente eu acho que era primeiro por ele, depois por mim. E aí eu chegava para a pessoa, faz exercício? Não, não faço. Aí eu já, tá bom. Eu já entregava um negócio meio pronto e não fazia mais questão de atender. Sem exercício, não tem como vocês terem saúde máxima. Não tem como. Não tem como mesmo. E a questão é dosar o exercício. Não é demais. É fazer que nem o Vitor faz. 3, 4 vezes na semana, 1 horinha por dia. Que nem o pai dele faz, melhor ainda. 40 minutos no máximo. Faz um pouco para mais também, faz um tênis, etc. Mas se vocês fizerem 30, 40 minutos, 3, 4 vezes na semana, já está de bom tamanho. Isso falando em termos de saúde. Se a gente vai entrar em performance estética, talvez seja mais. Treinar que nem eu, 3 horas por dia, 2 vezes por dia, aí já é insano. Mas é máxima performance. Cada um de vocês tem uma escolha. A questão é, saúde e estética equilibrados, um pouco de exercício já está muito bom. Faz 10, 15 minutos de cardio pela manhã, 30, 40 minutos de peso à tarde e acabou. Aí vocês podem entrar pilates, vocês podem entrar yoga, vai entrando. Mas vocês precisam entender que essas estratégias nutricionais que eu vou explicar aqui agora, e depois o Vitor na parte hormonal, é dependente do exercício. O exercício melhora tudo isso. Sempre, todas as namoradas que eu tive, foram 11. Todas, que merda, né? Porra. Tem que ser ruim em alguma coisa, né? Eu sou bom no estudo e sou ruim na parte emocional. Que merda. Bom, aí sempre que eu chegava em casa mais estressado, quebrando tudo e brigando, etc. Ah, já treinou hoje? Não, então vai treinar, sai daqui. Era assim. Faz uma diferença absurda. Quem vem de uma família de depressivo, suicida, alcoólatra, que nem eu, sabe. Exercício é mágico, mágico. Você vai produzir uma quantidade de neurotransmissores absurda, absurda. Exercício é vida.
Só que vocês precisam quebrar aquela barreira da inércia de fazer o exercício. E essa barreira leva uns 3 meses. E depois você não quer mais parar de fazer o exercício. E vira um vício. Para vocês, alguns, isso já aconteceu. Para outros, vocês estão naquela, eu não acredito nisso ainda. Claro, um bom PT, procurar um ginásio adequado, ou o tipo de exercício. Tem algumas pessoas que não são feitas para fazer musculação, a pessoa não gosta. Mas a questão é resultado estético. E resultado estético, que a gente também dá para falar hoje aqui sobre isso, resultado estético depende sim da musculação. A hipertrofia, ela é para todos. Para todos. O que a gente recebia direto, eu e o Vitor lá em 2012 e 2013, basicamente era só resultado de estética naquela época. 2012 e 2013. Chegava a ser chato. Mas naquela época a gente gostava ainda. E o que as pessoas pediam para a gente? Ah, eu quero aumentar o bumbum, né, o rabo que vocês falam aqui, quero ganhar mais músculo, quero ficar mais definido. E como é que faz isso? Musculação, treino resistido. Aí você tem diversas formas, mas basicamente 2 divisões da hipertrofia, tensional ou metabólica. Ou eu ponho bastante peso e faço repetições controladas, ou eu faço, por exemplo, 3 exercícios combinados até o músculo fadigar. A gente tem um examezinho que a gente olha, inclusive, que chama CPK, creatino fosfoquinase, que aí chega a menina, às vezes, lá no consultório, porque eu estou treinando bem, não estou tendo resultado, estou seguindo tudo que você mandou, estou tomando todos os suplementos. Aí, treinou um dia antes desse exame, treinei. Aí o CPK dela está 100. Não treinou. Não está sendo efetivo o treino. Causa uma reação, uma enzima não, várias, mas essa é uma. Altera demais no nosso corpo quando a gente treina. Sempre que eu faço exame de sangue, eu não vou parar de treinar por causa do exame. Eu já sei que vai dar alterado. Muito comum um laboratório ligar para mim, ou ligar lá para a clínica, lá para o Vitor, para o pai dele, e dizer, tem um paciente aqui que está com uma CPK de 4.000, ele deve estar morrendo. Porque a referência é 200, 200 e pouco, a minha dá 4.000, 20.000, está morrendo. Está morrendo pelo nível de treino. Ultrapasso o que seria bom a nível de estresse. Mas aí eu justifico para vocês. Tem 1,84, 105 quilos, menos de 10% de gordura, ganhei 58 quilos de músculo na fase adulta. Ganhei o dobro do meu peso em músculo. E nunca mais adoeci. Quando eu era bem magrinho, pesava 50 e poucos, nadava, era modelo. Não sei do que eu era modelo, né? Mas era. Passava doente. Estava sempre gripado, resfriado, etc. Músculo, desde que adquirido de forma natural, só vai trazer benefício para vocês. E de forma natural pode entrar uma parte médica relacionada à modulação, porque vai equilibrar. O que faz mal é você chegar no ginásio, PTA, então eu consigo o Instro ou a Navar da Espanha, e você começa a tomar, isso faz mal. Isso faz mal. Adquirir músculo de forma natural só vai trazer benefício para vocês. E quanto mais músculo, melhor. Claro. Aí entra, a maioria das mulheres diz, como é feio o teu corpo, etc. Bom, aí é outra história. Mas estou falando de saúde. E saúde é isso. E para vocês, mulheres, que querem ficar mais definidas, a gente não define osso. Osso não define, o que define é músculo. E para definir, vocês precisam ter músculos. Tem umas meninas atléticas bonitas que chegam no consultório e querem ficar mais definidas. E eu me seguro para não rir e digo, não tem como. Tem que ganhar músculo. E elas ficam me olhando. Não tem como. Para você definir, você tem que ter músculo. Sem músculo, você não vai definir nada. Você vai ficar, no máximo, magrinha com abdômen com ventre liso. Ponto. E tem sempre aquelas também, nos cursos, principalmente de médico e nutri, a gordinha lá atrás levanta e diz, eu tenho muita facilidade de ganhar músculo. Minha filha, se você tem facilidade para ganhar músculo, você vai ter para definir. Sabe por quê? Porque pegar um cara que nem eu ou que nem ele e tentar engordar é muito difícil. Porque o músculo vai subir o metabolismo basal, vai aumentar o TMB e vai deixar de produzir citocinas inflamatórias. Então, dificilmente vocês vão ver um cara muito musculoso gordo. Não tem como. O músculo não permite. Então, para a gordinha que acha que tem facilidade genética para ganhar músculo, me explica como é que ela está gordinha. Não faz sentido. Não faz sentido. Assim como para quem é muito magro e acha que tem facilidade de definir. Ter o abdômen definido não é definição. É natural do ser humano. Se pegar os livros de anatomia, da medicina, nutrição, etc., todo mundo lá
no Néter, lá, no autor que faz esses livros, todo mundo é definido ao natural lá. Nós somos. Emagrecer ou engordar é dependente do que a gente faz e do que a gente come. A gente não se exercita, ou se exercita errado, come errado, vai engordar. Ou vai ficar magro e barrigudo. Que é pior ainda, que era o meu caso. Que tem gente se apontando aí. Magro e com barriga é pior ainda, porque aí você tenta emagrecer e você já está magro. As pessoas, você está doente, você está doente. O meu irmão não, ele engordou de vez. Aí todo mundo achava ele mais fortinho, bonitinho. Eu não, ficava magro, barrigudo, tentava emagrecer mais e não funcionava. Porque eu queria tirar aquela barriguinha que não saía. Essa é a pior composição que existe para trabalhar. Mas todas, para você que está com excesso, com falta, todas são fáceis. Eu passei minha infância inteira sofrendo bullying de ser magro demais. Aí tinha todos os apelidos possíveis que vocês possam imaginar. Bambu, pau de arara. Né? Lá no Brasil, Seu Madruga, por causa do seriado lá do Chaves. Tinha todos os apelidos que vocês possam imaginar. Porque era muito magro. Só que ainda, aí quando ia para as aulas do ginásio de educação física, tirava a camisa. Nossa, e ainda é barrigudo. Era uma desgraça. Era uma desgraça. Só que, pessoal, não existe um padrão. Não existe isso. Existe ser saudável ou não. Eu, nem o Vitor, nem o pai dele, nunca conhecemos uma pessoa que seja gorda, de fato é gordo e saudável. Nunca conheci. Nunca. Agora, a pessoa não cuidar tanto do corpo, dormir bem, ter uma boa alimentação, não ser estressado, ser um magrinho, ter uma barriga, ok, existe. Agora, você ter excesso de peso e ser saudável não existe. Existem, de fato, exceções que a gente pega os exames e fica deslumbrado. Como é que pode a pessoa estar tão obesa e estar com os exames bons? Mas não quer dizer que, de fato, ela está saudável. Não quer dizer que ela está saudável. Só está mais saudável que a média. Então, não é uma questão estética que vocês estão aqui hoje, além, é óbvio, da questão estética. É uma questão relacionada à qualidade da saúde. Então, todos vocês que estão com aquela barriguinha ou acima do peso, vocês precisam sim perder. E, de novo, não estou querendo dizer que eu acho bonito ser bombado, musculoso, ter abdômen extremamente definido, com veias salientes. Não estou dizendo isso. Estou dizendo só que ter excesso de peso não faz bem para ninguém. Assim como ser bombado e musculoso de forma artificial, usando um monte de coisa, também não vai ser. Mas mesmo assim é mais fácil achar um bombado saudável do que um obeso saudável. Bem mais fácil. Bem mais. Porque o bombado ainda é mais disciplinado, não bebe, não fuma, etc. Então é mais fácil. Não estou dizendo que nenhum dos dois seja bom. O Vitor dá na palestra dele um exemplo, os dois são ruins. Bom, faz exercício, aí a gente vai para a estratégia alimentar, que é comida. Isso aqui tem algum ingrediente? Não, é rebento, é broto. Feijão, tem ingrediente? Não, é feijão. Amêndoa, tem ingrediente? Não. Só que aí a gente vai lá na parte saudável do Continente ou do celeiro e vai comprar uma amêndoa defumada. Sabor artificial fumaça. Que porra é essa, cara? Como é que faz um sabor artificial fumaça? Com uma química braba de pessoas que estudam química para botar um sabor artificial. Aí o segundo ingrediente, xarope de glicose. Aí você fica com os dedos todos melecados de estar comendo uma amêndoa. É surreal, eles conseguiram fazer isso com a castanha de caju. Esses dias fui comer no avião, eu achei estranho a castanha de caju. Não é para ela ter essa aparência. A castanha de caju é sequinha. Comecei a comer 2, 3, senti o sabor um pouco estranho. Pedi, deixa eu ver. Aí tinha um saquinho lá. Aí tinha 3 ingredientes além de castanha de caju. Amêndoa é amêndoa, acabou. Não tem ingrediente. Esse cara aqui faleceu, ele ficou famoso como ator, mas ele antes foi segurança do Will Smith. Para quem não sabe, então antes ele ser ator, ele foi segurança do Will Smith. E ele defendeu muito tempo o vegetarianismo. E ele era um cara muito musculoso e muito grande. Tipo assim, eu era metade do tamanho dele. Faleceu, infelizmente. Mas, para vocês entenderem que seguir um padrão mais vegetariano não impede vocês de nada. Eu sou totalmente vegano há quase 5 anos. Quando eu conheci o Vitor, eu comia ovos ainda e, eventualmente, whey. E já era vegetariano. E já tinha ganhado meus 30, 40, 50 quilos de músculo. Então, você tem músculo, um corpo definido, etc., você pode, sim, sem comer carne. Não estou dizendo que você deva. Bom,
para vocês não surtarem e ficarem fazendo aquelas perguntas, como é possível músculos se não come proteína? Não. Todos nós comemos proteína independente da nossa dieta. Por quê? Proteína, na verdade, é um conjunto de aminoácidos. E diversos alimentos do reino vegetal são riquíssimos em aminoácidos. No reino vegetal, de fato, nós não temos uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais prontinhos para você. Isso sim.